Ao longo do curso de psicologia, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo. Algumas a gente só aprende na prática, outras vezes a gente tem que a gente aprende meio que por acaso, né? Eu estou querendo estudar sobre desenvolvimento humano e acabo me interessando por uma outra coisa e vou meio que desmembrando aquele assunto. Não necessariamente foi o professor que disse. É muito assim. Não só com psicologia, né? Qualquer disciplina é assim. Mas enfim. O que eu estou querendo falar é que, independente de qual seja o seu caminho, qual seja a sua abordagem, o que é que você queira, se queira se formar em psicologia para ser professor, qualquer coisa da psicologia, velho, tem uma coisa que eu considero extremamente importante para você saber, porque essa coisa, ela vai te guiar de inúmeras formas possíveis. Ela resolve boa parte dos seus problemas, ela te ajuda a resolver os problemas, na verdade. Não é uma solução mágica de estalar o dedo e resolver, mas o percurso todo de você, tá, é isso aqui, que faz aquilo, e você vai desenvolvendo a sua expertise prática de psicólogo, psicóloga, a partir do momento que você tem esse conhecimento, né? Esse conhecimento que muda tudo na psicologia, nada mais é do que isso aqui. É isso aqui. Psicopatologia. Esse é o conhecimento mágico que eu considero o máximo para que qualquer pessoa da saúde mental compreenda. Ah, Daniel, você precisa compreender isso. E a partir do momento que você parar de bater cabeça, antes de abordagem, antes de qualquer coisa, compreenda o que é psicopatologia. Porque psicopatologia, ela não é o transtorno do sujeito. É claro que a psicopatologia é o estudo científico, a metodologia de estudo por trás de um transtorno psicológico. Como é que a gente sistematiza isso, estuda? É com psicopatologia, a gente estuda o transtorno na parte disso. Mas o indivíduo funcional ou disfuncional, ele não é necessariamente um indivíduo que tem um transtorno. Mas a partir do momento que eu compreendo o que é psicopatologia, eu consigo dizer ou observar o que é funcional ou não. E aí eu posso, por exemplo, a partir do momento que eu consigo compreender o que é funcional ou não, por conta da psicopatologia, eu consigo auxiliar meu colaborador na minha empresa, sendo um psicólogo organizacional. Eu consigo organizar os sistemas quando, você faz terapia familiar sistêmica, você consegue reparar os padrões ali do sistema, como é que ele se gerencia, como é que se organiza todo aquele sistema. E a psicopatologia, ela fala sobre isso, sobre padrões, sobre doenças que geram transtornos ou transtornos que geram doenças. Por exemplo, o estresse crônico pode gerar questões hepáticas, né? Pessoas com muito estresse podem ter problemas gástricos, né? Mas aí é outra parada. Coisas que você aprende lendo psicopatologia. Por isso que eu mostrei esse livro, porque para mim ele é o melhor livro de psicopatologia para que você possa desenvolver isso. Você pega esse livro aqui. Se você pegar esse livro aqui, eu duvido que você não seja um profissional melhor depois de ler isso aqui. Eu duvido. Mas eu nem me apresentei, né? Eu me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia. Como é que eu faço psicologia? O que é que eu faço? Como é que eu vou? Como é que eu não vou? E eu percebo que pouquíssima gente estuda psicopatologia de fato, né? Estuda ali na disciplina que tem, às vezes tem sorte de ter 2 disciplinas disso no curso, pega aquela matéria que é extremamente muito difícil, você lê aquele caso clínico e responder a prova é mais complicado. Mas é uma coisa que, independente do seu setor, quanto mais você compreender psicopatologia, melhor será o seu trabalho, independente do que você faça, sendo orientador, supervisor ABA, você sendo professor, para ensinar, para você lidar com o mundo da psicologia, você precisa entender isso aqui. E novamente, isso não é sobre eu pegar um diagnóstico e jogar o diagnóstico para a pessoa, mas é sobre eu estar no olhar clínico, na psicoterapia com o meu paciente, por exemplo, e eu estar reparando no comportamento dele. Ver, pô, isso aqui tá estranho, isso aqui mudou, isso aqui não era assim.
Ele está fazendo isso, ele quer fazer isso aqui, mas você começa a reparar, a olhar, porque é justamente sobre isso, né? Sobre olhar. Isso aqui, DSM. Ele não é um manual de você pegar isso aqui, li o que é, vou aplicar na prática, né? Você não aplica isso aqui de uma forma... como é que eu trato depressão? Vou ler aqui. Não. Isso aqui é como você enxerga o transtorno. Como é que eu vou saber que o meu paciente está desenvolvendo um transtorno ou não? Critérios. Aqui, ó. Isso é tudo sistematizado. Eu posso fazer um vídeo somente sobre isso daqui, que provavelmente eu venha a fazer. Por isso eu vou convidar você para se inscrever e curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas de psicologia que queiram fazer psicologia, estejam fazendo ou tenham se formado, né? Um conhecimento que é meio que inegociável para a gente como psicólogo é você saber sobre isso, que é sobre você enxergar o funcionamento ou não daquele indivíduo, né? O indivíduo está produzindo muito na empresa, do nada ele parou de produzir. A galera de organizacional vai falar até melhor do que eu sobre isso, porque eu não atuo no setor organizacional, né? Mas saúde do trabalho, do trabalhador, né? Eu não tenho tanta expertise nisso, né? Eu gosto mais da parte do psicodiagnóstico. Recomendar um outro livro para a galera que vai para a clínica, né? Que é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos. Esse é um outro livro que, depois de você ler o Psicopatologia que eu te mostrei do Barlow e o DSM, vai te mostrar como é que você... Deixa eu olhar aqui assim, ó. Vai te mostrar como é que você trabalha com ele, como é que você... Porque tem casos reais sobre cada um dos transtornos, né? Que, sei lá, uma análise funcional de caso. Ele tem um negócio de casos aqui, ele fala como é que ele atendeu tal paciente, o que é que o paciente tem, e ele vai sistematizando tudo, né? E vai te ajudando a trabalhar com o paciente. E, novamente, isso aqui, ele pode ser lido por visões diferentes. Mas é claro que ele é da TCC, questões de PBE e tudo mais, que é o que eu vou recomendar para todo mundo, né? Porque isso não é sobre eu acho isso certo ou errado, não é sobre só o achismo como indivíduo. Porque a gente tem que desenvolver o nosso olhar técnico de profissional, dizer, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, mas eu tenho que também saber que às vezes eu posso estar enganado, né? Eu posso falar que a PBE não é legal por conta do fã-clube, coisa que não é relevante. Você tem que se tornar um profissional bom porque você tem que ajudar uma outra pessoa que está chegando para você necessitada. Então não é só sobre seu orgulho de eu não quero fazer isso, tá? Se é só sobre o seu orgulho, eu acho que você está no lugar errado, sinceramente. Mas, enfim. E aí você começa a estudar psicopatologia, por mais que você não tenha um norte do que fazer, por mais que você não saiba o que você queira, começa lendo psicopatologia, cara. Porque isso vai... Qual o problema do psicólogo e aonde você quer resolver esse problema, né? Psicopatologia ele vai falar sobre isso. Sobre questões de trabalho, sobre questões sociais, públicas, culturais, enfim, vai falar sobre tudo. Então, o melhor caminho o melhor conselho, na verdade, que eu posso dar para uma pessoa que esteja terminando um curso, esteja querendo começar, ou tenha terminado o curso e queira melhorar como profissional, é isso. Psicopatologia é o caminho para você. Isso na minha visão, tá? Eu acho que é a coisa mais simples que você consegue. Porque tem coisas muito específicas que eu posso falar para cada um, tipo assim, do setor de organizacional e tudo mais. Mas no apanhado geral, quanto mais você compreende de psicopatologia, melhor profissional você se torna, né? Então, esse é meio que um primeiro vídeo falando de psicologia, né? Mas, para quem não me conhece, novamente, eu me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia. Eu estou começando esse canal aqui para poder falar sobre psicologia, porque é o que eu amo fazer, é o que eu gosto muito. Eu quero um dia me tornar professor de psicologia, então eu acho que a melhor forma de eu me tornar um professor é começando um canal no YouTube, né? E falando um pouco sobre isso.
A gente começa a atender muitos medos e tudo mais. O que é que eu faço com o paciente? E aí tem a supervisão, né? De cada um ter a sua abordagem e a da gente tem uma supervisão na nossa abordagem. Mas isso acaba sendo muito falho, porque às vezes a gente tem um professor que não é tão legal, um orientador que não é tão legal, você acaba tendo muito problema porque você tem trabalho, tem família, talvez você tenha filho, enfim. Então, a melhor forma de você sistematizar é meio que um caminho, um atalho, né, que você tem para tudo, é psicopatologia. O meu conselho, o que eu gostaria de ter escutado quando estava no meu primeiro semestre, estou indo para o meu nono semestre, né, era estude psicopatologia. Aí, antes de você ler mais sobre técnicas de abordagem e tudo mais, leia a psicopatologia, de onde que veio, como é que não, o que é que faz, o que é que não faz, para que serve, porque todo o funcionamento eu consigo, por exemplo, sei lá, você se torna uma pessoa diferente a partir do momento que você estuda. É meio louco isso, tá? Mas quando você é um profissional de psicologia e você estuda muito psicopatologia, você começa a ver umas coisas assim, tipo, como que eu ajudo um amigo, ou como eu me torno um profissional melhor. É meio que, pra mim, foi assim, tá? Meio que mudou a minha chave de muitas coisas. Por último, eu só vou falar sobre um livro aqui que eu acho legal também, que é o Avanços, né? Esse é um outro livro que eu posso estar recomendando para vocês, que ele é um livro sobre avaliação e diagnóstico baseados na CID-11, né? Então, é um livro mais atual no que se diz respeito às questões técnicas, né? Ele é a coisa mais técnica possível da psicopatologia. É um pouco mais avançado. Eu considero esse livro mais avançado do que o DSM, inclusive, né? Para você entender esse livro aqui, você já tem que ter lido o Psicopatologia que eu te mostrei. Para você entender esse livro aqui, você vai ter que entender muito sobre isso aqui, ó. Não é que eu já mostrei, né? Mostrando de novo para contextualizar e para vocês visualizarem, né? O que eu estou tentando falar. Que esse é o meu conselho. Você tá perdido na psicologia, qualquer outra coisa? Cara, estude psicopatologia. Mas recomendações são essas, tá? Tem outras também, o Psicopatologia do Barlow, né, e tudo mais. Mas eu acho que isso aqui é meio que uma escadinha, né? O primeiro Psicopatologia que eu te mostrei, esse daqui. Aí depois você leu isso daqui, aí você vai pro DSM. Aí depois do DSM você vai pro manual clínico, que é o de cá. Aí depois você leu o outro. E meio que você faz isso em um ano. Faça isso durante um ano. Pronto. Você vai perceber. Você vai ficar muito à frente de muita gente com... Enfim. Você vai se tornar um profissional melhor, tá? Mas é isso. Estude psicopatologia. Essa é a minha recomendação de hoje. E se você quer me acompanhar, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Para poder estar vendo mais vídeos, né? Eu vou estar sempre falando sobre psicologia aqui nesse canal. E é isso. Eu vou iniciar minha caminhada tentando ser um professor e ajudar e ensinar novas pessoas, né? Mas é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.